Esse vídeo é um vídeo resposta ao canal chamado Irmão Eric Ribeiro, um canal que se propõe a fazer vídeos para, como é que eu vou dizer assim, destruir profetas, atacar profetas, atacar profecias, né? Ele na fachada de quem vai apontar profecias falsas e profetas falsos, não é isso? É um canal que difama pessoas, não é isso? Eu estou exagerando? Não estou exagerando não, irmão, porque eu vou explicar isso aqui. Se a pessoa se propõe a, desvendar os falsos profetas, tem que saber fazer direitinho para não acabar atirando pedra no Espírito Santo de Deus que manda falar. Entendeu? Então esse vídeo aqui é para dar um exemplo de como este homem está precisando levar uma bofetada da parte do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, vou continuar. Bofetada, né? Então, este vídeo aqui é para explicar como este homem está equivocado, com problema em relação a algumas coisas, certo? Então, se prepara aí, senta, porque você vai ter muito para ouvir. Você conhece o irmão Eric Ribeiro? Mande esse vídeo para ele, tá? Para irmão Valdirene, também, que eu assisti alguns vídeos. Então, antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciana Pereira de Andrade Mesquita. Sou professora, certo? Vou fazer questão de falar minha situação de igreja. Eu aceitei Jesus com 18 anos, tenho hoje 50 anos, certo? Então, eu tenho 32 anos de evangelho. Minha formação primeira foi na igreja presbiteriana. Fiquei boa parte do meu tempo na igreja presbiteriana, tá? Não morei num só lugar, morei em Recife, nasci em São Paulo, morei em Recife e há 20 anos estou no Rio de Janeiro. Muito bem, e hoje eu optei por ser desigrejada. Estou fazendo questão de falar isso aqui, sabe por quê? Porque o mais importante é Deus na minha vida e a comunhão que eu tenho com Deus. Depois de vários anos na igreja presbiteriana, consegui ser membro de outras igrejas para experimentar minha vertente pentecostal com outros pentecostais e finalmente decidi ser desigrejada. Por quê, Luciana? Porque vi muita coisa de errado e eu falei, Deus, eu vou ficar fora, vou deixar o Senhor passar o rodo, porque agora a gente vai entrar em momentos de catástrofes, viu, irmão Valdirene? Catástrofes por toda a terra. E eu falei assim, eu vou me recolher da igreja, vou ficar em oração, deixar o Senhor fazer a sua obra aí, e vamos seguir em frente apenas com a comunhão que eu tenho contigo. Certo? Porque nas horas que eu precisava ouvir a voz de Deus, não teve pastor, não teve ninguém. Fui eu com Deus. E Deus usou algumas pessoas para me ajudar. Então, 30 anos de comunhão com Deus, sem me afastar de Deus em nenhum momento. Não fiquei no mundo, não, certo? Estou no mundo, mas não faço parte do mundo porque vivencio o Evangelho de Cristo. Muito bem. Tendo me apresentado, que eu fiz questão de dizer que eu sou desigrejada, né? Agora eu vou falar da parte do Criador dos céus e da terra. Sabe por quê? Porque na hora que você for tentar me rebater, você que está aí do outro lado, aceitando certas coisas de certos irmãos, na hora de rebater, rebata da seguinte maneira. É Deus que mandou esta mulher chamada Luciana falar aqui neste vídeo, ou não? Porque não foi pastor que me mandou falar. Eu estou falando aqui diante de uma revolta
revolta de ouvir vídeos, não assisti todos os vídeos não dessa irmã Valdirene, nem assisti todos os vídeos do canal desse irmão Eric Ribeiro, não assisti. Eu assisti alguns vídeos, só por assistir alguns desses vídeos, já deu para perceber o problema que este rapaz, Eric Ribeiro. Porque a irmã Valdirene parece que falou aí da irmã Vitória Fernandes. E esse irmão Eric Ribeiro também resolveu falar da irmã Vitória Fernandes. Depois eu me dei conta que ele fica falando de tudo que é profeta. Tudo que é profeta. Entendeu? Então vamos lá. Irmão Eric Ribeiro. E se servir para a irmã Valdirene e outros que estão aplaudindo este homem, pois bem, eu ouvi seus vídeos e como é que eu me dei conta do problema que você é no reino de Deus? Como é que eu me dei conta? Da seguinte maneira, a irmã Vitória Fernandes, né, ela tem a comunhão dela com Deus e ela posta vídeos, né, direto. Eu assisto algumas coisas. E ela postou algumas coisas que eu testifiquei no Senhor. Já fique esperto, porque você vai ter que me atacar também. Entendeu? Mas só que eu não tô aqui de brincadeira, não. Que eu não tô aqui de mimimi, não. Porque eu vou colocar diante de Deus a minha vida e a sua vida. A sua vida em especial. Tá certo, irmão? Então escuta bem o que eu vou explicar aqui. Que eu vou explicar com detalhes. Com detalhes. Não vou ficar de mimimi, não. Porque eu não sou de fazer vídeo na internet, não. Eu tenho até ministério nesse sentido, mas Deus ainda está abrindo meu ministério nessa área. Ainda está abrindo. Né? O irmão diz que o quê? Que você teve um grande livramento, que Deus te tirou de uma situação difícil, que foi a céu, ao inferno. Eu não entendi direito. Não entendi direito, mas falou isso. E usa isso como legitimidade para atacar outros irmãos em Cristo que estão falando da parte do Senhor. Eu nem sei se o Senhor está conseguindo atacar realmente quem não está falando da parte do Senhor. Não sei. Mas eu percebi que está atacando pessoas que estão falando da parte do Senhor. E é por isso que eu estou aqui. Não há problema nenhum de se fazer um vídeo, certo? E falar, olha, aquilo que fulano falou não é da parte do Senhor. Porque não está na Bíblia. Ou, porque pode ter coisa que Deus fala que não esteja na Bíblia. Eu sou pentecostal, eu creio nisso. Mas Deus não vai ser incoerente com o que está na Bíblia. Isso Deus não vai ser. Então, o irmão tal falou para pôr a marca da besta na mão, botar o chip, porque não tem problema. Aí sim, você pode falar, bom, a Bíblia diz que a marca da besta tem tal característica, e por meio de tal característica, nós podemos entender que é o chip. E se o irmão tal falou que é para botar o chip na mão, que não tem problema, aí sim, você pode botar um sinal de alerta e falar, ó, pode ser um falso profeta. Certo? Pode ser um falso profeta. Para dizer que é um falso profeta, meu querido, você tem que ter uma revelação clara da parte do Senhor. Né? Clara da parte do Senhor. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e está equivocado. Né? Pode ser. Então a gente sempre dá um voto de confiança, porque o joio e trigo se parecem muito. Não é isso? A gente sempre dá esse voto de confiança para a gente ter um respeito. Né? Lembra que na Bíblia diz assim, olha, né, quando determinada pessoa toma tal atitude, pode ser joio, pode ser trigo, mas não vamos escandalizar. Né? Vamos falar dos frutos, não da pessoa em si, porque Deus é que vai julgar a pessoa. Eu acredito que o irmão, no seu canal,
parece ter essa preocupação. Porque eu vi, quando o senhor fez um vídeo sobre a Vitória Fernandes, que o senhor falou assim, irmã, este vai ser o último vídeo, e rindo, né? Rindo, interessante. Esse vai ser o último vídeo que eu vou falar de você, nunca mais eu falo de você no meu canal. Mas, usou o canal para difamar. Difamar a Vitória Fernandes. Eu não posso julgar a pessoa da Vitória Fernandes, mas eu posso julgar a profecia. A profecia. E é aí que eu te peguei. É aí que eu te peguei, difamador. Você é um difamador, Eric Ribeiro. É aí que eu te peguei. E eu fiquei tão indignado que eu falei, Senhor, tem que dar uma resposta, isso aqui não dá. Tá para ter várias catástrofes. E este homem está negando coisas que essa irmã falou e que são verdade. Que são revelação da sua parte, Criador. O que a gente faz numa hora dessa? Tem que dar uma resposta. Deus falou, vai e dê a resposta. Vai lá e dê a resposta, Luciano. Eu tô sem tempo. É de madrugada agora. Tô sem tempo. Eu tenho um espinho na carne. Eu tô tipo Paulo. Vou fazer essa comparação. Paulo tinha um espinho na carne. Eu tô tipo um Paulo. Eu tenho um espinho na carne. Entendeu, meu irmão? E isso não me faz menos que ninguém, não. Porque Paulo era um homem grande no Senhor. Não me faz menos que ninguém. Eu faço questão de dizer, eu tenho um espinho na carne. Deus colocou. Deus colocou. E não é porque eu sou pecadora, não. Não. Deus me colocou um espinho na carne. E eu oro para que Deus me livre desse espinho na carne. Se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar desse espinho na carne. Uma hérnia de disco provoca dor. Entendeu? Isso não me tira da comunhão com Deus. Não me tira. Não me tira. Não me tira. Deus já me deu várias provas na vida. Várias provas. São 30 anos de provação. E eu estou em pé. Situações para fazer você mentir. Eu estou em pé. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Aonde eu te peguei, difamador de profeta. Difamador de profeta. Quero adiantar uma coisa. Não misture as coisas. Uma coisa é você ter a sua comunhão com Deus, Deus revelar, ou Deus te dar uma vitória em determinada situação. Deus me deu várias vitórias nesses 30 anos. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que para que eu tivesse humildade, Ele me deu espinho na carne e me segurou esses anos todos para não ficar contando vitória. As minhas vitórias pessoais. Ele só me deu mais prova. Entendeu? Para não ficar cantando de galo. Para eu ter mais humildade na minha vida. Sabe por quê? Porque todas as vitórias que Deus me deu não estão acima de Deus e não estão acima da minha comunhão com Deus. Não estão. A sua vitória, a vitória que Deus te deu, não está acima da sua comunhão com Deus e não te dá licença para atacar os profetas de Deus. Eu nem sei se você acertou em alguma coisa nos seus vídeos. Mas no que eu te peguei, atacador de profeta, difamador de profeta, de profecia, no que eu te peguei, eu vim aqui te denunciar. Eu vim aqui te denunciar. Muito bem. Muito antes da dona Vitória Fernandes, que eu não sei se ela em algum momento errou em profecia,
Isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é o senhor Eric Ribeiro, que está aí no canal público, o que me dá licença vir também no canal público falar sobre você. A pastora Valdirene, só vi ela falar uma vez da Vitória Fernandes, né? E ela se resguardou ali. Mas você não. Você é um atacador de pessoas. Você é um difamador. Uma coisa assim que um profeta normal não faz. Um profeta que vai repreender o outro não toma essa atitude sua. Eu até cheguei a pensar, meu Deus, será que o diabo levantou esse homem para atacar os teus profetas? Até cheguei a pensar isso. Mas o que me deixou claro é que você é um arrogante. Um arrogante. Teve uma experiência com Deus e coloca a sua experiência como legitimidade para falar qualquer coisa em nome do Senhor. Cala-te. Cala a tua boca. Sabe por quê? Já vou te adiantando, antes de entrar na situação da Vitória Fernandes. Meu querido, não, você não é meu querido. Eu tenho a seguinte panorama. Uma guerra está para estourar. Deus já tinha mostrado essa guerra nos Estados Unidos. Deus vai para aplacar uma situação pior de guerra, um risco nuclear. Deus vai mandar um tsunami devastador para parar a guerra, porque Deus prefere matar ele do que deixar essa guerra avançar da maneira que o diabo gosta. E esses tsunamis estão sendo avisados, ó, há muito tempo. Eu também vi esse tsunami, um deles, há 20 anos atrás, entrando no Rio de Janeiro. O que foi que a irmã Valdirene falou? Derrota. Qual é o problema de vocês? Por que estão atacando essa menina cega, essa irmãzinha em Cristo cega, Vitória Fernandes? Tantos são os canais que estão falando das derrotas, derrota para o inimigo. Tsunami, sim, Deus vai mandar para todas as costas mundiais e vai morrer milhões de pessoas. E Deus está mandando sair da costa. Ó, desobediente, que diz que nada vai acontecer. Vocês que estão falando que nada vai acontecer, gritando nesse sentido, não brinquem com o Criador, porque os filhos do Altíssimo que não estão obedecendo a Deus para sair da costa, Deus vai vir com tudo e vai arrebatar por morte. Quando Deus está falando que vai arrebatar, que vai ter arrebatamento, arrebatamento por morte. Não quer sair da costa não, irmãozinho em Cristo? Não tenho condições, irmã? Então, ora. Porque eu até creio que Deus é capaz de te tirar de um jeito ou de outro. Ou Deus vai te levar nessa onda. Deus vai recolher por morte. Esse é o panorama que eu tenho diante de mim. E a coisa tá para acontecer. Não é só tsunami, não. Aí abre a boca um Eric Ribeiro da vida. Abre a boca uma Valdirene para dizer que Deus não vai permitir essa derrota. Irmão, vocês têm noção do que tá para acontecer? Deus já deu a ordem
Deus está falando de uma rocha que está vindo. Vai acontecer. Esse não é o tipo de profecia que Deus dá e depois ele revoga. Tem profecias que Deus dá que é de aviso, que ele pode retirar se houver mudança. Mas essa não. Essa não. E não é só isso, tem outras coisas envolvidas. Tem os 3 dias de escuridão, sim. Aí vem abre a boca no YouTube e vai falar, não vai ter 3 dias de escuridão, vai. Agora vamos à irmã Vitória Fernandes. Contexto, antes de entrar na Vitória Fernandes, relacionado à Vitória Fernandes. Eu estou ouvindo várias pessoas, tsunami, que vai ter, 3 dias de escuridão, que vai ter. Eu sou formada em letras pelo FRJ, mas glória a Deus, que Deus, desde a minha conversão, me fez buscar Ele, a voz dEle, ouvir a voz dEle. Mesmo dentro da igreja presbiteriana, eu tinha a minha comunhão com Deus. Então, desses 10 anos pra cá, eu tô ouvindo tsunamis, eu vou orar, porque também há 20 Deus me mostrou esse tsunami. Um tsunami enorme, do tamanho de prédio. E eu ouvi profetas falando, não foi a Vitória Fernandes, não, que Bolsonaro ia morrer. Sobre os 3 dias de escuridão, eu orei, eu perguntei a Deus, Senhor, vai ser mesmo isso? Eu tive a humildade de ir a Deus e perguntar. Porque eu aprendi a fazer isso na minha vida. Deus me deu muita prova. Era tanta prova que eu tive que aprender a ir nele. Eu tive que aprender a orar. Muito. Por causa dos espinhos na carne. Eu tive que aprender a ir nele e buscar uma resposta para tudo. Deus tinha que me responder, não era o pastor, não. Eu aprendi a fazer isso para tudo na minha vida. Deus vai ter os 3 dias de escuridão. Vai ter essa escuridão. Vai ter demônios nessa escuridão matando pessoas. Deus mostrou que sim para mim. Deus mostrou que sim, que ainda ia ter vela, porque não ia ter energia elétrica. E disse para mim, não sai não de casa, para nada, não abra a porta, para nada. Dona pastora Valdineri, né? Valdineia, essa pastora aí, que ela tá gritando para as pessoas não armazenarem comida. Tu és louca, mulher! Deus está mandando armazenar comida. E a senhora grita para dizer não armazene comida. Tu és louca, mulher. Tu queres o quê? Que Deus te dê um sulavanco, mulher. Eu fui orar para Deus e falei, Senhor, quanto tempo a gente vai ter para armazenar comida? A partir de quando? Para mim, Deus falou 7 meses. A partir de quando? Quando a bendita rocha cair, que vai provocar um tsunami enorme. Não vai ter como, na costa, ter abastecimento. Tudo debaixo d'água. Como é que é, pastora? Não armazene comida. Como é que a senhora... falou isso? Não foi o Espírito Santo de Deus, mulher? Vocês estão falando com base no coração. Quero crer que é do coração, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Sabe o que é isso? Arrogância espiritual. Vocês estão precisando de espinho na carne.
Viu, seu Eric Ribeiro? Espinho na carne. Porque foi o espinho na carne que Deus me deu. Que me faz estar o tempo todo de oração. Caiu um respingo, Deus, esse respingo. Alguém falou assim, que Deus, e esse negócio? Eu aprendi a fazer isso na minha vida. 7 meses de fome mundial. A partir de quando, Senhor? A partir da onda. Desse tsunami devastador. Pior que é mais de um. Como é que é, pastora Valdiné, né? Não guarda comida não, irmão. Meu irmão, você tem que orar. Orar para você conseguir guardar comida para 7 meses. Tenta guardar para 3 meses. Começa a guardar agora. Experiência própria. Não compra de má qualidade não, que eu comprei uns feijões aí que ficou com bichinho, com a data de validade ainda por vencer. E a Vitória Fernandes, Luciana? Vamos entrar na Vitória Fernandes também. Agora vamos entrar na Vitória Fernandes. Eu falei dos 3 dias de escuridão. Vai ter matança durante a escuridão. 3 dias. Como é que Deus falou com você, irmã? Eu orei. Senhor, esses 3 dias de escuridão. Deus só falou assim pra mim. Vai cumprir o planeta X. O planeta, o Nibiru, o dragão, que a mídia tá escondendo de você, meu querido. Vai cumprir. Foi assim, só assim que Deus falou pra mim. Vai cumprir. Ele vai cumprir a mesma rota do tempo de Moisés. No tempo de Moisés, você lembra? Teve 3 dias de escuridão. O que foi que fez com que não houvesse luz por 3 dias? Foi o que? A sua mão tapou o sol? Foi um astro, né? Que coisa. Ele mesmo. Ele que vai tapar de novo o sol por 3 dias. Sabe por quê? Porque ele está cumprindo a mesma rota, querido. Isso aí foi o que Deus falou para mim. Ah, você não sabe? Vá orar. Ah, irmã, não é possível ter essa comunhão que eu tenho, que a senhora tem com Deus. Ah, não é. Eu pedi a Deus que eu tivesse uma comunhão com Ele, assim, logo que eu me converti. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Acho que foi por isso que Deus me deu um espinho na carne, uma hérnia, que disco, que dá dor, dependendo do que eu faça. Entendeu? Deus me pôs um espinho na carne para eu aprender a orar. Toda semana, todo dia. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, o meu primeiro amor, que eu falei, Deus, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ouvir a tua voz, isso é mais importante para mim. Ouvir a tua voz. Deixa eu ouvir. Alguma coisa? Não. Deus me deu um espinho na cara. E por causa disso, não só por causa disso, eu já tinha minha vontade, mas isso me garantiu que eu não me afastasse dos pés do Senhor. Hoje eu peço, Deus, tira esse espinho na carne, porque dói. Dependendo do que eu faça com a minha mão direita, às vezes dói. Mas isso me garantiu, uma das garantias que eu tivesse comigo com Deus. Mas hoje eu oro, Deus, acho que já dá para tirar esse espinho na carne. Já tem 30 anos de comunhão com Deus, não tem como. Não me afastei em nenhum momento. Eu me dou o luxo de ficar desigrejada diante dos absurdos que tem na igreja.
Continuando, irmão. Agora, continuando. Tô com pressa não. Vou falar com pausa. Uma das críticas do irmão Eric Ribeiro a Vitória Fernandes, que eu não conheço todo o trabalho profético dela, ela pode estar errando em alguma coisa, não sei. Mas vamos ao que interessa, a parte que eu flagrei. O difamador de profecia, o profeta Eric Ribeiro, que criou um canal para isso. Tamanha sua arrogância. Muito bem. Há uma coisa que ele fala muito. Procura, que eu vi nos vídeos dele, né? Num vídeo. Procura, irmão, uma contradição no meu vídeo. Meu querido, eu sou professor de língua portuguesa, certo? E como professor de língua portuguesa, a gente trabalha com linguagem, né? E aquilo que contradiz ou parece ser contraditório, né? Parece ser contraditório. Mas se você fizer uma boa leitura do contexto, nem tudo que parece ser contraditório é contraditório. Não é assim? Quando o Senhor abrir a boca, abra quando tiver certeza. Existe profetas bíblicos, da Bíblia, escrita. Um falava uma coisa sobre o mesmo evento profético e o outro falava também a mesma coisa, mas acrescentava alguma coisa, outra que parecia contraditório, né? Se o teólogo tivesse muita arrogância, ele ia ter que falar assim, está mentindo, porque estão se contradizendo, porque parece contraditório. Mas, graças a Deus, muitos têm humildade de falar assim, parece contraditório, mas ambos são profetas de Deus. Então vamos aguardar, não vamos alterar o que está escrito e vamos aguardar. Porque pode ser que a gente não esteja compreendendo o contexto do que Deus quer falar. Não é assim? Humildade. Não é? Não é isso? Olha que coisa contraditória. Deus manda um homem de Deus na Bíblia levar o filho para um monte para sacrificar o filho unigênito. Não é isso? Olha que coisa contraditória. Deus não mandaria alguém matar o próprio filho, pois Deus deu essa ordem. Escute. Não é um absurdo? Isso não é contraditório quando Deus fala não matar o filho? Pois é, de fato, não é para matar o filho e nem ninguém, como alguns, né, satanistas fazem sacrifício de pessoas, né, fazem uma leitura do texto bíblico desvirtuada, né? Muito bem, vamos seguir a história, vamos ao contexto. Então, esse homem leva o filho para o alto monte e na hora que ele vai obedecer à ordem contraditória de Deus, por obediência, né? Aí Deus fala, não faz isso. Não faz isso. Ele ia obedecer a Deus. Não faz isso. Aí ele, não faz isso. Eu vi que você ia entregar o seu único filho para mim. Não faz isso. Tem aquele cordeiro ali que eu preparei justamente para isso. Eu só estava te testando. Você ia obedecer minha ordem, mas eu não ia permitir que você obedecesse, porque isso vai contra os meus princípios. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida. Filha, faz tal coisa. Mas, Senhor, isso não tem nada a ver.
mas Deus, você não disse para fazer? Isso não faz o menor sentido. Eu falei, sim. Falei, mas eu vou te explicar por quê. Nem sempre ele explicar, não. Entendeu? Fé, confiança. Deus é o general. Eu entendo que generais humanos, não. Você não deve ter obediência irrestrita, não. Mas Deus é outra coisa. Ele é o Criador dos céus e da terra. E ele não é incoerente. Na hora da incoerência, Deus falou, não faz isso. Não faz isso não. Eu só estava te testando. Não faz isso não. Tem um cordeiro ali, mata aquele cordeiro, porque realmente eu não quero que você mate seu filho. Só estava te testando. Entendeu, meu querido? Eu vou te ensinar um pouquinho mais. Escuta. Ele pegou a Vitória Fernandes para bode expiatório. Para os views, os likes do canal dele. Olha só. Ele pega a voz, né? Olha que contradição que essa menina está falando. Eu peguei uma. Só por essa aqui. Entendeu? Só por essa aqui. Nem vou olhar as outras não, porque eu acho que não vale a pena. Se ele acertou nas outras, não vale a pena. Eu acho que nem acertou. Não tem como. Entendeu? Eu acho que por uma difamação, já basta. Minha vontade era botar assim, denunciar pro YouTube. Mas não vale a pena. Sabe por quê? Porque o YouTube persegue pessoas do bem que estão denunciando coisas boas. Não é isso? Não vale a pena. Eu falei, não vou meter o YouTube nisso não. Isso é, tete a tete. Profeta com profeta. Profeta com difamador de profeta. É entre eu e você, irmão. Né? Vou te chamar de irmão em Cristo porque, né? Deus diz que o joio e trigo são parecidos, não é isso? Aí ele falou o seguinte, eu peguei esse vídeo assim. Não, porque tá aqui ela falando que Deus vai usar o Bolsonaro. E depois diz que Deus vai matar o Bolsonaro. Que coisa contraditória, irmão. Não é de Deus. Agora eu vou dizer para você o que Deus me disse sobre essa situação antes da Vitória Fernandes. E Deus já estava falando também com outras pessoas sobre essa situação de Bolsonaro morrer. Muito detalhe não, mas algum detalhe vou te dar. Eu, particularmente, pelo que eu vi humanamente falando, da associação de Bolsonaro com a maçonaria, não queria Bolsonaro no governo. E também não votei nele. Não votei nele. Deus só está vendo, certo? E eu estou lá vendo irmãos dizendo, não, Bolsonaro foi escolhido de Deus. Eu falei, não é possível que Bolsonaro foi escolhido de Deus, porque ele está associado com gente da maçonaria que cultua outros deuses lá, e a gente sabe que tem coisas erradas ali, etc, etc. Né? Aí, muito bem. Aí o Bolsonaro ganhou. Eu fui reclamar com Deus. Falei, Senhor, que isso? Como é que o Senhor permite? Tinha Daciolo e tal, não sei o quê. Aí Deus falou assim, filha, eu quis. Eu falei, mas por que, Deus? Aí Deus foi me explicar. Olha só, tá vendo este homem? Bolsonaro. Tá vendo ele indo lá com aquelas pessoas, pedir apoio, acertou, Senhor. Ele acredita que não tem outra maneira de chegar ao poder, que ele vai precisar dessas pessoas que você não gosta. Mas presta atenção, que na hora de fazer lá a associação, que eles fazem as trocas, né? Ele ele decidiu no coração dele que certas coisas ele vai dizer não. Mas ele deixou em aberto. Esse aqui é o problema, sabe? Esse aqui é o problema. O Bolsonaro, espero que o Bolsonaro esteja ouvindo esse vídeo, porque ele vai poder dizer às pessoas perto dele se eu estou falando uma mentira ou não. Então, Deus mostrou o seguinte, que Bolsonaro ia
né, tentar levar o governo dele dessa maneira. Então Deus mostrou que os filhos dele estavam sendo muito atacados por essas pessoas, para pressionar Bolsonaro a dizer sim a essas pessoas que ele fez a associação, né? Mas Bolsonaro, para certas coisas, ele diz não. Então, ele está sofrendo várias pressões, né? Que é da esquerda, que não é da esquerda, que na verdade por trás disso tudo tem o narcotráfico, etc, etc, etc. Muito bem. Moral da história, moral da história. Aí Deus me mostrou o contexto complexo, complicado. Aí disse, filha, e eu vou levar Bolsonaro por morte. Isso. Deus falou isso pra mim. Falou. Entendeu? Eu falei, como assim, Deus? Olha, ele vai governar. Já teve uma gestão, um governo inteiro, né? Que ele governou. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que tirar a vida de Bolsonaro. Eu falei, mas senhor, você não disse que ele está fazendo o que, né? Apesar da associação dele, ele está fazendo as coisas que te agradam, etc. Sim. Ele falou, sim. Por causa de Bolsonaro, eu estou conseguindo atuar no governo, estou conseguindo fazer algumas coisas no governo, porque Bolsonaro me deu lugar para isso, né? Deus acima de todos, Brasil, né? Assim que Bolsonaro fala. Então, Bolsonaro como autoridade maior, né? Deu lugar para Deus agir no governo dele. Mas com certa dificuldade, certo? Nessa certa dificuldade, Bolsonaro, em oração, isso foi um particular de Bolsonaro com Deus. Se Bolsonaro estiver ouvindo essa oração, ele vai poder confirmar com quem estiver perto dele. Em oração, Bolsonaro fez a seguinte oração. Diante da dificuldade da associação, porque nem tudo ele poderia dizer sim, porque ele não ia dizer sim para tudo, porque se ele dizer sim para tudo, ele entrega o país, e ele está sofrendo pressão nesse sentido, né? E Deus me mostrou que os filhos estão sendo injustiçados, certo? Com os ataques aí, é uma maneira de fazer pressão contra ele, para ele dizer assim. Aí ele colocou a seguinte coisa, mais ou menos assim, que Deus mostrou, a seguinte coisa diante de Deus. Se Deus tivesse que tirar a vida dele, Bolsonaro, que Deus tirasse, mas que garantisse que essa gente não tivesse lugar no governo. Viu, meu querido? Mas, para Deus explicar isso, você tem que ter tete a tete com ele. Parece contraditório, né? Mas não é não. Não é não. E Deus falou o seguinte, muito bem, filho, quando eu entender, não para o Bolsonaro, Deus com ele, Deus mostrou isso, que quando a coisa tivesse muito difícil, Bolsonaro estivesse sofrendo uma pressão interna, pessoal muito grande, que estão usando os filhos dele nesse sentido. Porque nesse rolo todo de subir ao poder, Bolsonaro aceitou fazer algumas coisas que não são corretas. Tá? Bolsonaro sabe o que é, tá bom? E ele está sofrendo pressão nesse sentido. Aceitou por causa da pressão que está fazendo para subir o poder. Mas ele aceitou porque na cabeça dele não havia outra maneira de subir ao poder. Para tirar essa gente com quem também subiu ao poder. Entendeu? Mas ele falou assim, Deus, se tiver que tirar a minha vida para garantir que essa gente não suba ao poder, tira. Pergunta Bolsonaro ou vai orar? Se você quiser, eu peço a Deus para te dar um espinho na carne, para te ajudar numa comunhão mais tete a tete com ele, com o Criador. Ajuda bastante. Viu, meu querido?
a sua experiência com Deus, de subir ao céu, ou qualquer coisa parecida, não te legitima para sair atacando profeta de Deus, profecia de Deus. Não te legitima. Aí eu entendi que Bolsonaro está sendo usado sim por Deus, apesar dos problemas. Não é um uso perfeito, mas foi a pessoa que disse: Deus, se tiver que tirar a minha vida, o Senhor tira, mas resguarda o meu país, onde eu não consegui mais. Quando o Senhor perceber que eu não vou conseguir mais, o Senhor tira a minha vida, mas resguarda o meu país, não deixa essa gente tomar o poder. Entendeu? E por causa do que Deus me mostrou, eu tenho o maior respeito por Bolsonaro. Eu não queria que ele subisse ao poder, não. Por causa da gente com quem ele subiu ao poder. Entendeu? A gente tem que respeitar a autoridade, independente de qualquer coisa. Mas quando os irmãos começaram a falar assim, que Deus estava usando o Bolsonaro, e eu fiquei num desconfiômetro, sabe, meu querido? Eu falei assim, pô, se Deus tá falando isso, eu vou orar, eu vou perguntar para Deus também. Vou fazer isso, vou fazer. Não vou ficar só na vista, na impressão humana. Porque pela impressão humana, não era... se você anda com quem não deve, vai dar problema, entendeu? Então, na minha impressão humana, estava tudo errado. Bolsonaro não tinha que estar no poder. Mas, quando eu resolvi orar, porque ele tinha entrado no poder, e eu fui reclamar com Deus, mas Senhor, que situação é essa? Me explique, porque eu não estou entendendo por que o Senhor permitiu. Aí Deus me explicou. Porque antes eu não estava orando, eu estava só por vista. Ah, mas Luciana, você não disse que Deus te deu um espinho na carne para você orar, para você ver como são as coisas. Entendeu, querido? Porque às vezes a gente age com arrogância. A gente vai por vista. Quantas vezes eu não vou por vista no meu dia a dia? Eu olho 1 e 1 são 2, então tá errado, Senhor, na minha vista, na minha conta. É essa. Então, meu querido, cadê a contradição? Ah, irmã, mas do jeito que a senhora tá falando, se for verdade mesmo que Deus falou com a senhora, aí faz sentido. Mas, pois é, meu filho. Duas coisas parecem contraditórias. Não é? Bolsonaro tem uma característica, anda com fulano, sei lá. E Deus está usando Bolsonaro. E Deus vai levar Bolsonaro. Parece contraditório, né? Não é? Então não é de Deus. Meu querido, faz o seguinte. Vai orar antes, né? Abre a boca quando... Não abre a boca nem quando você tiver certeza. Porque eu já vi que você tem certeza de falar as besteiras que você faz, né? Que você fala, né? Só abre a boca quando Deus falar contigo. Porque para você abrir a boca contra um profeta, você tem que ter certeza que Deus falou contigo. Certo? Então não abre a boca, não. Faz um favor para todo mundo. Ou fecha o teu canal. Ou só posta quando Deus falar contigo. Entendeu? Nem que seja de 2 em 2 meses, mas só quando Deus falar contigo. Tá bom? A irmã,
Você quer fazer vídeo contra mim no seu canal? Tem certeza? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho postado vídeo, não é de madrugada agora. Porque, como professor, a gente quase não tem tempo. É que como eu tenho espinho na carne e o contexto do meu trabalho ficou difícil e eu fiquei com dor, então eu pleitei uma licença médica. E aí eu tô tendo tempo para fazer esse vídeo. Entendeu, irmão? Mas uma coisa eu vou pedir a Deus para sua vida. Se o irmão ousar, porque eu não vou ser que nem a Vitória Fernandes, não. Não vou, não. Porque ela deve estar lá em oração e calada. Não é? Não. Não vou fazer isso, não. Não vou fazer mimimi, não. Tete a tete aqui, ó. Eu contigo. Presta bem atenção, Eric Ribeiro. Eu vou te abençoar. Vou te abençoar com a bênção que Deus me deu. Com a bênção que Deus me deu. Irmão, quer fazer um canal para falar contra os falsos profetas? Eu vou ajudar o irmão. Nesse momento, eu estou te abençoando. Isso mesmo, te abençoando. Que todas as tribulações que me fizeram crescer, Deus te dê, se você for honrado para receber. Crescer espiritualmente. Não quer não, irmão? Não quer não? Você tem o direito de não querer. Não quer essa comunhão não com Deus que eu tenho? Vai ter que passar pelo que eu passei. Não? Ah, você só quer viver da sua experiência de quase pós-morte? Só isso? É? Ousa abrir a boca contra a minha pessoa. Porque aí eu vou pedir a Deus, se você abrir a boca contra a minha pessoa, você vai me autorizar que você receba as bênçãos que eu recebi da maneira como eu recebi. Se prepare para tribulações, para te moldar o caráter, porque você está precisando, irmão. E depois da tribulação, você vai dar glória a Deus por ter tido o caráter moldado. A paz do Senhor Jesus Cristo